Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao projeto 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Estamos começando um grande movimento em todas as nossas igrejas, em nossas famílias, em nossos pequenos grupos, na busca por Deus. São momentos de busca pelo Espírito Santo, no desejo de que Deus nos use na pregação do Evangelho. A temática desse ano está focada na saúde física, mental e espiritual. E este é um momento especial onde todos nós nos colocamos de joelhos em oração, reconhecendo a importância da saúde integral em nossa caminhada cristã. A cada dia somos chamados a buscar a plenitude em todas as áreas da nossa vida. Nosso desejo é fortalecer nossa comunhão com Deus, sabendo que o equilíbrio entre corpo, mente e espírito é a chave para uma vida cristã saudável e ativa. Chegamos hoje ao nosso quarto tema desta série de 10 dias de oração e 10 horas de jejum. E em nosso quarto tema, nós iremos aprender sobre saúde integral, mas agora num novo aspecto. Se você tem aí a sua lição, você vai compreender o que estou falando. Vamos estudar sobre saúde emocional. Esse é o tema que nós vamos hoje abordar, saúde emocional. É claro, o ser humano é um todo holístico, um ser integrado. E se nós não estivermos bem emocionalmente, não estaremos bem fisicamente nem espiritualmente. Por isso, quero convidar você então a tomar a sua revista, a sua Bíblia e se unir agora a nós nesse momento especial onde vamos aprender mais sobre saúde integral. A minha Bíblia já está aqui, já estamos prontos para estudar o texto sagrado. Hoje nós vamos começar com Mateus, capítulo 11, verso 29, mas antes de começarmos o estudo da Bíblia, quero convidar você para nós orarmos. Ora comigo. Eterno Deus e bom Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez, pela chance que temos de estudar a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco e que nós possamos compreender a Tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. O texto de hoje está aqui em Mateus, no capítulo 11, verso 29, onde eu leio assim. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Que texto extraordinário! Ele tem uma mensagem, um convite todo especial que Jesus nos faz. Vamos falar sobre esse convite hoje. Adriana era uma jovem talentosa, simpática, que se destacava nos estudos e tudo o que fazia. No entanto, não conseguiu passar do segundo ano da faculdade. Além das provas finais, abandonou o curso porque não conseguia lidar com a ansiedade. Suava frio só de pensar em fazer provas e era comum lhe dar um branco, esquecendo tudo o que havia estudado. Sentia-se mal só de pensar em sair de casa e ir estudar. Na Bíblia dela está sublinhada Filipenses 4, 6 e 7, onde Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Mais recentemente, soube que Adriana continua firme em sua fé. Faz terapia semanal e uma vez por mês tem consultas com um psiquiatra. Seu sonho é voltar a estudar. Até lá, tem procurado cuidar das suas emoções e se dedica bastante à oração intercessora. A verdade é que a história de Adriana não é uma história incomum. Talvez, enquanto eu contava a sua história, você se lembrava de alguém que está passando
pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades que esta jovem. Pessoas ansiosas e que vivem doentes por causa dessa ansiedade. É provável que muitas pessoas que estejam acostumadas a orar por sua própria saúde emocional e interceder pela saúde de amigos e familiares. Sendo assim, esta é uma oportunidade única de nós podermos analisar como temos expressado nossas relações interpessoais com nós mesmos, com Deus. Podemos ainda refletir nas emoções que nos dão satisfação, fortalecem nossas relações ou então nos causam problemas. Por isso, eu desejo a partir de agora, ao expressarmos mais nossas emoções, que elas sejam intencionais, frutos de reflexão e ponderação para honrar o nome de Deus. Vamos conversar um pouquinho então sobre saúde emocional. O que é saúde emocional, pastor Arilton? Nunca houve tanta preocupação com a saúde emocional como na atualidade. Isso ocorre pelo fato de que cada vez mais pessoas estão sendo acometidas de doenças com fundo emocional, origem emocional. Você sabe que chamamos essas doenças com fundo emocionais também de psicossomáticas. Às vezes são pessoas que demonstram certas reações físicas advindas de transtornos mentais, preocupações, estresse e tantas outras coisas. Lidar com as emoções é uma dificuldade, é uma luta, é uma arte. Existem doenças que têm origem emocional e elas estão se tornando epidemias devido às condições inerentes às pessoas, ao ambiente degradado, às relações interpessoais complicadas. Saúde emocional é oposto ao adoecimento ou distúrbio emocional. Tem a ver com a capacidade de manter o equilíbrio das atividades mentais, controle e gerenciamento das emoções, o que resulta em sentimento de bem-estar. Uma pessoa saudável emocionalmente consegue colocar em prática suas habilidades, lidar com fatores estressantes da vida, trabalhar produtivamente, contribuir com a sociedade. Pode-se dizer que saúde mental tem a ver com ter emoções, mas não deixar que elas nos tenham. Tomemos a raiva, por exemplo. Fora de controle, ela pode desencadear ofensa, mágoa, causar conflitos e até violência. No entanto, a própria raiva, quando expressada assertivamente, visando a solução ou dissolução de um conflito, pode estabelecer limites, impor respeito, levar à reflexão e ao diálogo. As emoções, elas exercem um papel significativo na vida de todo ser humano e são inerentes a ele. Ou seja, toda pessoa nasce com uma carga emocional e, consequentemente, a capacidade de sentir, de expressar pelos outros as emoções básicas. Alegria, felicidade, tristeza, ódio, nojo, medo, surpresa, raiva. Com o passar do tempo, inúmeras emoções são aprendidas e integradas à memória, a depender das características de cada um, sua história de vida, ambiente e relações interpessoais mais ou menos complexas. Você vai se lembrar do velho ditado, né? Ninguém é uma ilha. Ou seja, nós somos profundamente afetados pelo entorno, pelas pessoas com as quais crescemos. Nós somos influenciados por essas disposições mentais. E se crescemos num ambiente desequilibrado, teremos dificuldades em lidar com nossas emoções. Entre essas emoções estão a culpa, a ansiedade, o orgulho, o alívio, o constrangimento, a vergonha, a satisfação, a excitação, o contentamento. Como lidar com tudo isso? Há pelo menos 4 maneiras de lidar com as emoções. A última é tremendamente eficaz e de acesso fácil e gratuito a todos os que desejam. Vamos lá. Primeira maneira de se lidar com as emoções.
é o conhecimento científico. Há muitas pesquisas que orientam como lidar com as emoções. Entre elas, destaca-se o estudo de Daniel Goleman sobre o conceito de inteligência emocional, considerado uma das grandes inovações do século XXI. O Dr. Goleman busca explicar como se processam e se desenvolvem as próprias emoções e a dos outros, a fim de melhor gerenciá-las, ou seja, identificando os próprios sentimentos e dos outros, motivando a si mesmos e gerenciando bem as emoções dentro de si e nos demais relacionamentos. Sendo assim, no contexto interpessoal, a teoria prevê o desenvolvimento do autoconhecimento, da automotivação, do autocontrole. Enquanto que na relação interpessoal, o desenvolvimento da empatia e da sensibilidade social são indispensáveis. Então, a primeira coisa, deve haver sim uma busca pelas informações científicas, pelas pesquisas que estão sendo realizadas, por aquilo que a ciência tem desnudado sobre as questões emocionais. Mas há um segundo princípio que nós precisamos aprender para lidar bem com as nossas emoções. Estou falando de uma busca profissional. A psiquiatria, a psicologia, elas têm contribuído significativamente para as pessoas lidar com suas emoções. Por vezes, as dificuldades já alcançou limiares profundos, sendo necessário até uma intervenção farmacológica. Nesse caso, psiquiatras podem orientar a pessoa e a família administrando medicações apropriadas. O psicólogo, a psicóloga podem auxiliar na compreensão de muitas emoções. Essas emoções, se são funcionais ou não. Sendo assim, o paciente, ao avaliar tais crenças, pode aprender a substituí-las por crenças mais funcionais. Por exemplo, se ele passa a maior parte do tempo fazendo exigências e reclamações, pode alterar esse comportamento por outras crenças, como atitude de gratidão, satisfação e contentamento. Um terceiro ponto, o uso de remédios da natureza. Inúmeros estudos comprovam que o uso de recursos naturais impacta diretamente na saúde emocional. Exercício físico, boa alimentação, sono reparador, água, luz solar, ar puro, temperança, confiança em Deus, são recomendações valiosíssimas. Ou seja, a saúde mental, emocional, não pode estar desconectada da saúde do corpo, porque ambos são uma unidade. Como eu disse no princípio, não dá para você ter saúde física e não ter saúde mental, ou esperar ter boa saúde mental se você não tem saúde física. Elas estão interrelacionadas. Precisamos aprender a olhar o ser humano como um todo. Por isso, cuidar de todas as áreas. Isso chamamos saúde integral. Em 2023, um estudo do Jornal de Desordens Afetivas acompanhou 141 pacientes por 16 semanas e mostrou que, para depressão ou ansiedade patológica, doenças de base emocional, correr 2 vezes na semana pode ter efeito semelhante ao proporcionado por medicamento antidepressivos ou ansiolíticos. Isso porque a atividade física libera hormônios que contribuem para a sensação de bem-estar e aumentam a disponibilidade de serotonina e dopamina, regulando o humor e a sensação de felicidade. Os benefícios do exercício podem incluir ainda liberação de endorfinas e neurotransmissores, redutores do estresse, provocando sensação de bem-estar, combatendo a obesidade, melhorando a autoestima e até a qualidade do sono. Bem, e um quarto e último ponto a considerar sobre a saúde emocional: o estudo da Bíblia e a oração. Esse recurso já auxiliou milhões de pessoas em todo o mundo, desde que tiveram acesso à Bíblia. Não há nada que se compare aos recursos que a Bíblia estabelece sobre como lidar com as emoções. E você pode fazer uso desses recursos incríveis
a fim de trabalhar melhor suas emoções. Pesquisas recentes apontam que o diálogo com Deus, através da oração, proporciona não somente bênçãos espirituais, mas também ajuda a manter as pessoas longe de doenças físicas, mentais e emocionais. Além disso, tem sido relacionado positivamente ao bem-estar subjetivo, ou seja, maior atividade cerebral, bênçãos espirituais, menos doenças físicas e mentais, emocionais, mais calma, mais serenidade, mais cura. Quanto benefício podemos ter através do estudo da Bíblia e da oração? É por isso que todos os dias nós estamos aqui para motivar você a se envolver nesse projeto de orar cada vez mais, ler cada vez mais a Bíblia. Isso traz cura emocional para as pessoas. Um outro estudo realizado por Leslie Francis, da Universidade de Warwick, no Reino Unido, comprova que quanto mais frequente for o nosso relacionamento com Deus, através da oração e da leitura diária da Bíblia, mais baixos os níveis de tendência psicótica. Que interessante! É importante destacar que em nenhum momento a Bíblia defende a ideia de reprimir as emoções, temendo a impressão de fraqueza ou falta de espiritualidade. Ao contrário, ela deixa claro que Deus as criou como traço característico do ser humano e cabe a ele não ignorar ou não se deixar dominar pelas emoções, mas administrá-las de modo que honre ao Criador e a ele mesmo. Ademais, com o auxílio do Espírito Santo, é possível identificar as emoções, entender como se sente e convidá-lo a restabelecer ou reestruturar o bem-estar na vida da pessoa. O modo como somos bem mais orientados a lidar com as emoções é através da leitura da Bíblia. Deus é o único capaz de acalmar o coração ansioso e trazer paz desejada que se transforma em saúde emocional. Somados ao poder de Deus, a ciência, a medicina e a psicologia têm oferecido significativas contribuições de como lidar com as emoções. No entanto, é sempre Deus quem dá. Não apenas o conhecimento aos pesquisadores, aos profissionais, mas estabelece instruções importantes de como constituir-se um ser saudável, indivisível, no qual o físico, o emocional e o espiritual devem ser evidenciados. É por isso que a palavra de Deus se preocupa tanto com o bem-estar emocional das pessoas. É por isso que a Bíblia não esconde as pessoas que enfrentaram dificuldades na Bíblia, as pessoas que chegaram bem perto ao poço do desespero, as histórias de queda, de sofrimento, aí estão relatadas para mostrar que isso tudo faz parte da natureza humana. Bom, ao concluir o estudo de hoje, quero dar para você uma lista de emoções e alguns textos bíblicos bem pontuais que poderão te ajudar. Há centenas de outras orientações como estas, confirmando que Deus conhece e se preocupa com nossas emoções. Mas eu queria destacar algumas desses textos, algumas dessas promessas que poderão te ajudar. O primeiro delas aparece em Provérbios, no capítulo 14, lá no verso 29, que diz: quem tarda em irar-se é grande em entendimento, mas o que facilmente perde a calma faz um elogio à loucura. Que interessante. Quem está falando? Salomão, o homem mais sábio do mundo. E ele mesmo, em Provérbios 15, verso 18, disse assim: quem se irrita facilmente provoca discórdia, mas quem é tardio em ficar irado acalma os conflitos. Extraordinário, não? O apóstolo Paulo, por sua vez, em Efésios capítulo 4, versos 27 e 28, o apóstolo assim escreveu. Efésios 4, 26 e 27. Paulo diz assim: fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar
para o diabo. Quando lemos aqui na Bíblia esses conselhos, não fiquem preocupados. Em tudo sejam conhecidos a Deus os vossos pedidos, pela oração, pela súplica. Isso nos mostra o interesse que Deus tem em atender os nossos pedidos. No primeiro verso que eu li para vocês hoje, Jesus nos convidou a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. O seu jugo é suave e é leve. Quando sinto inveja, a Bíblia me adverte. Se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja, amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem nisso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário é terrena, animal, demoníaca, pois aonde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. É o que Tiago ensina. A palavra de Deus continua dizendo, quando temos medo, a Bíblia nos ajuda. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Josué 1, verso 9. Não se preocupem com a própria vida, disse Cristo, quanto ao comer e ao beber, nem ao seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Mateus 6, 25. O salmista também escreveu, quando sinto alegria, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos nele. Salmo 118, 24. E ressalta ainda que devemos nos alegrar com aqueles que se alegram e chorar com os que choram. Paulo em Romanos 12, 15. Entre outros textos, nos lembra também Paulo que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E Paulo diz em Gálatas 5, 22 e 23, quanto a essas coisas ou contra essas coisas, não há lei. Assim, quando sinto ou demonstro o amor, que também é um ato de vontade e decisão, a Bíblia me orienta que o amor é paciente e bondoso, não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. 1 Coríntios capítulo 3, versos 4 a 7. Esse é o capítulo do amor. E nele o apóstolo Paulo nos mostra a importância de amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Agora, se nós não amamos a nós mesmos, como amaremos ao próximo? Impossível. O amor é tudo. A Bíblia diz que esse amor deve ser genuíno. Ele abomina o mal, apega-se ao que é bom. Quando eu sinto tristeza, a Bíblia diz no Salmo 34, 18, perto está o Senhor do que tem o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Salomão ainda destaca que o coração alegre aformoseia o rosto, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Provérbios 15, 13. Que tal você dar continuidade à lista de emoções e como a Bíblia tem impactado a sua vida no sentido de confiar e acreditar que elas podem ser curadoras e fortalecer nossa vida? Vamos lá, agora é a sua vez. Que Deus conduza você nesse processo de autoconhecimento, que você tenha cada vez mais saúde emocional para lidar bem com sua família, com seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus pais. Precisamos disso. Queria convidar você a refletir nisso hoje, a confiar inteiramente em Deus, em suas promessas e em saber que Ele se preocupa com todos os aspectos da sua vida. Você ora comigo? Fecha teus olhos. Ora comigo. Pai, muito obrigado porque a Tua palavra nos oferece respostas aos nossos sentimentos, às nossas decepções,
as nossas ansiedades. Para cada sentimento há uma promessa. Obrigado porque o Senhor nos completa. Obrigado porque o Senhor nos satisfaz. Obrigado porque através do Senhor nós temos paz, temos tranquilidade, temos a certeza de que todas as coisas ficarão bem. Ao longo desse dia queremos confiar mais uma vez no Senhor e suplicar a Tua bênção sobre a nossa vida. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém.